Olá, se você recebeu esse vídeo é porque provavelmente você está com problema de colesterol. E o objetivo aqui hoje é te explicar por que que você tem o colesterol alto, quais são as consequências de ter o colesterol alto e como é que você vai fazer para tratar, para baixar ele um pouco mais, certo? Então bora lá. Por que que você tem colesterol alto? Usualmente tem causas ambientais associadas. Você tem o sedentarismo, você está obeso, um pouquinho acima do peso, ou fuma, consome excessivamente álcool, anda muito estressado, isso tudo pode alterar como é que está o seu equilíbrio das gorduras do sangue. Como causa principal, a gente tem a dieta inadequada, que é um alto consumo de gorduras saturadas, gorduras trans, o consumo do colesterol alimentar em excesso. Lá embaixo, na parte de tratamento, eu vou dizer para você quais são os alimentos que fazem com que seu colesterol suba, seja o colesterol LDL, o HDL ou o triglicerídeo. Vai ficar bom para você, você vai entender de tudo. Ainda em causas, né, a gente pode ter algumas causas genéticas. Tem pessoas que têm problemas no gene da apolipoproteína B, do PCSK9, mas esse emaranhado de letras aí é mais para a gente que está aqui do outro lado, né, que isso envolve o uso de medicação, isso é um pouquinho mais complicado, mas o importante é que a gente sabe resolver por aqui, certo? E quais são as consequências, né? Por que que você tem que tratar o colesterol? Porque o colesterol, ele faz com que você adquira uma doença sistêmica, uma doença dos vasos sanguíneos. Então, onde quer que você tenha alteração do vaso sanguíneo, onde quer que você tenha aterosclerose, você pode fazer uma doença grave. Então, por exemplo, aterosclerose nas artérias do coração, você pode ter um infarto. Aterosclerose nas artérias do cérebro, um AVC. Então, são doenças muito graves e o tratamento do colesterol visa, em última análise, evitar o aparecimento dessas doenças. Elas têm um impacto importante em questão de mortalidade e morbimortalidade, né? E morbidade. E morbidade é doença. Eu tive um AVC e estou puxando uma perna agora, isso é morbidade, certo? É uma queda importante na qualidade de vida. Outras coisas que podem acontecer, você pode ter um aneurisma. O colesterol elevado ele acaba enfraquecendo a parede do seu vaso sanguíneo. O que é o aneurisma? O aneurisma ele é uma dilatação do diâmetro da artéria dos seus vasos sanguíneos. Então ela dilata aqui e ela pode estourar. Dependendo do local que ela estoure, meu amigo, você pode até morrer, certo? Veja esse problema grave de colesterol. Essa foto aqui, ó, certo? Essa pessoa tem um chantelasma. Isso é acúmulo de gordura na pele. Então, se você vê uma pessoa com a marquinha dessa aí, manda imediatamente para mim, tá certo? Eu vou conseguir resolver o problema dela. Mas isso aí é colesterol grave. Provavelmente os vasos sanguíneos já estão muito doentes. Depois que a gente já viu uma apresentação dessa aí com relação a colesterol, certo? E o tratamento? Para que serve o tratamento? O tratamento visa reduzir o risco de você ter um evento cardiovascular, o risco de infarto, de AVC, em última instância, de morte, né? Então a gente quer que você viva mais, viva com qualidade e viva sem morbidade. Então você seja uma pessoa totalmente eficaz no seu dia a dia, certo? O tratamento ele pode ser um tratamento que foca mais nas mudanças de estilo de vida, se você tiver um perfil de risco baixo. Então, o que é um risco baixo? Um paciente jovem, ele fez um teste de colesterol, ele está um pouco alto, está um pouquinho acima do peso, o colesterol não é tão alto, aí a gente pode tentar fazer com que ele mude o estilo de vida. Eu vou explicar mais embaixo isso aí, certo? Agora, se for uma pessoa de muito alto risco, o colesterol deu estouradíssimo, já tem acima de 40 anos de idade, é uma pessoa que já tem diabetes, tem hipertensão, ou mesmo uma pessoa que já teve um evento cardiovascular. Uma pessoa que fez um Doppler de cardiograma, por exemplo, já tem placa formada, você tem evidência de doença em atividade, são pessoas que têm alto risco de fazer uma doença grave, um infarto, AVC, insuficiência renal, uma DAOP, que são doenças que impactam muito na sua qualidade de vida. Essas pessoas vão tratar com mudança de estilo de vida mais o remédio. Então veja, a mudança de estilo de vida faz parte de qualquer tratamento de colesterol. Não é só remédio, longe disso, tá certo? Então bora lá, para que você trate bem o seu colesterol com mudança de estilo de vida, você tem que saber, obviamente, o que faz o colesterol subir. Então o consumo de carnes vermelhas,
Só que carnes vermelhas com corte mais gordo, aquela carne de boi gorda, o porco, né, que usualmente tem os cortes mais gordos, o cordeiro, eles podem fazer com que seu colesterol aumente. Mas veja, não é toda carne vermelha. Por exemplo, o boi, você pode ter lá o patinho é bem magro, você pode comer uma carne extremamente saudável, né? Enfim, se você procurar um corte magro no animal, você pode comer. Agora precisa ser magro de verdade, certo? Não vale enrolação. As aves com pele. A pele da ave ela é riquíssima em colesterol. Então, quando for comer lá a coxa, né, a asinha do frango, tirar a pele, o próprio peito, né, tira a pele, não consome aquilo e come a proteína pura. Proteína pura, usualmente, é mais saudável, né? Então, a parte que ela é mais rica só em proteína, sem gordura, é de alto valor nutricional. Laticínios integrais. Então, quando você for escolher o leite para você comprar, pega um leite desnatado. O queijo precisa ser um queijo branco. Queijo coalho, queijo prato, o queijo mussarela, eles não são queijos magros. Eles são queijos são ricos em gordura. O queijo que de fato tem baixo teor de gordura é o queijo ricota, certo? Então evitar leites e derivados de leites que tem muita gordura. Alguns óleos tropicais, às vezes a gente se engana, a gente acha que é natural, aquilo ali não vai fazer mal. Mas veja só, o óleo de coco, o óleo da palma, o próprio azeite de dendê, eles são riquíssimos em gorduras, né? Em gorduras que fazem mal para o seu corpo, tá certo? Não pode consumir. Produtos de panificação e ultraprocessados. Então, tudo que vem da farinha de trigo, ou então que vem ali em caixinha, é uma regra fácil de você saber, aquilo ali aumenta muito o seu triglicerídeo. E para evitar que somente você tem que evitar o consumo dessas coisas. Então, lembrar que o açúcar e a farinha de trigo estão ali juntinhos, né, junto com o ultraprocessado. Lembra lá, o bolo, o macarrão, o pão, o biscoito, né, isso tudo é produto ultraprocessado. Você tem que evitar comer, tá bom? Quando o seu colesterol estiver muito alterado. E o chocolate, principalmente se for chocolate ao leite, né, o chocolate branco, eles são riquíssimos em gordura, riquíssimos em colesterol e vão fazer com que seus vasos sanguíneos adoeçam se você consumir em excesso. E o tratamento passa também por atividade física. Qual o mínimo que você tem que fazer? O mínimo entre 150 e 300 minutos por semana, pelo menos 3 vezes por semana. Né? Como exemplo, você pode dividir o treino em 3 vezes de 50 minutos, para dar os 150, que é o mínimo, né? Ou em 5 vezes de 30 minutos, por exemplo, para dar os mesmos 150 minutos. Lembrar que mais é melhor. E a intensidade desse treino ele precisa ser moderada. Então, para explicar de forma fácil para você, o que é o moderado? Né? A gente vai chegar no leve primeiro. O leve é quando você está fazendo uma atividade física, seja musculação, atividade aeróbica, e está conversando livremente. Se você está conversando livremente, está leve, tem que aumentar um pouquinho o passo, certo? Quando você entrecorta um pouquinho a voz, quando tenta falar ali no exercício físico, ele está moderado. Aí a faixa mínima de treino. E intenso é quando você não consegue falar. Intenso é melhor que moderado. Mas lembre-se, tem que ver se você pode fazer um exercício moderado ou intenso. Você tem condições físicas de fazer. Inicialmente, você pode ir lá, começar com exercícios mais leves e depois ir aumentando de intensidade, pensando em chegar em pelo menos moderado, tá certo? Fazer exercício com segurança. E o tratamento medicamentoso? O tratamento medicamentoso tem algumas classes de medicação. A gente tem as estatinas, que são a principal classe de medicação de tratamento disponível hoje para tratamento do colesterol. A gente tem o ezetimibe. O ezetimibe ele faz uma redução da absorção intestinal da gordura, excelente medicação. Ele combina muito bem com a estatina, principalmente se você tiver algum grau de intolerância. E os inibidores do PCSK9, esses são uma medicação muito potente. Então, quando você precisa atingir uma meta de um paciente que tem altíssimo risco ali, são uma boa opção de tratamento. E os fibratos que tratam principalmente a parte dos triglicerídeos, principalmente quando estão acima de 400, 500, a gente precisa de um olhar um pouco mais forte ali para a questão dos triglicerídeos, porque eles incorrem muitos riscos, tá bom? Como é que eu faço no meu consultório? Bom, no meu consultório eu vejo o primeiro resultado de exame, estratifico o risco, vejo se a pessoa é de risco baixo, moderado ou alto, e aí dependendo do risco, eu coloco. Se o risco for baixo e às vezes moderado, né, um moderado de uma pessoa que eu acho mais tranquila assim, aí eu começo só com mudança de estilo de vida, atividade física, enfim.
essas mudanças que não usam medicação. E se a pessoa tiver um risco mais alto, aí é uma mudança de estilo de vida, né, com atividade física e melhoria na alimentação, mais o uso da medicação, certo? Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar você nessa jornada do colesterol alto, né? Essas implicações, acredito que vão lhe dar um boost ali, uma vantagem na hora de você escolher bem o que se alimenta, a sua atividade física e te ajudar a viver mais e com qualidade, certo? Qualquer coisa, gente, eu estou à disposição. Vem para o cardio, que a gente explica.